juntos para mais um Santo do Dia? Qual será o santo de hoje? Hoje, dia 3 de novembro, nós vamos conhecer a história de um santo daqui, da América Latina, São Martinho de Lima. Como o nome dele diz, nasceu em Lima, filho de João de Porres, um homem muito poderoso, muito rico, mas era um filho ilegítimo, era um filho fora do casamento, pois a mãe dele era uma escrava alforriada. João de Porres teve 2 filhos com essa senhora, Martinho e a Joana, eles eram irmãos. E Martinho, por ser mestiço negro, não foi reconhecido como filho de João de Porres logo no início. João de Porres, que tinha um cargo público bastante importante, foi eleito ou elevado a governador do Panamá. E quando isso aconteceu, ele resolveu reconhecer a paternidade dos 2 filhos fora do casamento, do Martinho e da Joana. E aí ele aproveitou esse novo momento dele e deu também ao Martinho uma possibilidade de estudos. Martinho passou então um tempo com um senhor que exercia a função de dentista, cirurgião e também barbeiro. E assim Martinho aprendeu um pouco dessas 3 profissões, principalmente o ofício dos primórdios da medicina. E nós vamos ver depois que isso foi muito importante para a vida de Martinho, porque ajudou muito quando ele entrou para o convento, quando ele entrou para um mosteiro. Bem, quando ele tinha 15 anos de idade, ele sentiu um chamado muito forte para a vida religiosa e quis entrar no convento de Nossa Senhora do Rosário, um convento da Ordem Dominicana. Mas olha só que coisa triste, Martinho, que tinha sido bastante, por assim dizer, bulinado, né? A gente não pode falar que naquela época era bullying, mas ele foi um pouco perseguido por ser mestiço, por ser negro. Quando ele quis ser religioso, a própria ordem religiosa, na sua constituição daquela época, não permitia nem leigos, nem sacerdotes negros. Então ele pediu para entrar para o convento como um doado. Doado era uma pessoa que era praticamente um escravo. Era o que acontecia, por exemplo, com os escravos que eram doados por seus patrões, por seus donos, para conventos. Aí eles eram alforriados, eles não eram mais escravos, mas eles tinham um trabalho bastante duro. E Martinho pediu para que ele fosse aceito nessa condição, que ele tivesse apenas a chance de poder usar o hábito da ordem. Muito bem, Martinho então entrou como um doado para esse convento e logo que ele entrou, mostrou-se bastante trabalhador. Ele cuidava dos cavalos, ele cuidava da rouparia do convento, ele cuidava da saúde dos frades e também cortava o cabelo dos 200 frades do convento, além de cuidar de todos os outros afazeres que eram básicos, como varrer o chão, limpar os banheiros, coisas desse tipo. E ele se dedicava ainda de 6 a 8 horas por dia de oração, disciplinadamente. Martinho, com o passar do tempo, foi ganhando a confiança dos seus confrades, das pessoas do convento, que viram nele um homem que tinha dons, principalmente de cura. Um homem muito simples, como nós podemos ver, que ele próprio, nessa humildade de querer trabalhar como um doado, continuou dentro do convento ao longo de toda a sua vida. O próprio pai dele, que nessa época já tinha ganhado um nome pomposo de Dom João de Porres, quis interferir no convento, pedindo para que o filho dele fosse aceito pelo menos como um leigo, como um frei leigo. Mas Martinho disse que não precisava, porque ele queria ser como nosso Senhor Jesus Cristo, que veio ao mundo para ser servo de todos. E assim, Martinho levou a vida dele com bastante afinco, dedicado demais em todas as suas obrigações, quando chegou aqui na América Latina a temível peste negra. Muitos
padres, muitos religiosos, freis da ordem dominicana que estavam aqui, adquiriram a peste e estavam sendo tratados no convento, mas eles ficavam isolados, fechados. Nós conhecemos bem como é isso, né? Nós que passamos por essa pandemia. E aqui conta-se uma história de Martinho, que as portas estavam fechadas para que ninguém tivesse acesso ao local onde estavam os contaminados, e Martinho passou pela porta trancada, mesmo não tendo chave. Ou seja, aqui tem um milagre já em vida do nosso querido São Martinho de Lima. Ele cuidava dos freis, dos frades, dos padres que estavam contaminados e também das pessoas que ele encontrava pela rua. E ele trazia essas pessoas para o convento. Mas o superior do convento não quis isso, achou que era demais, que já tinha muita gente doente lá dentro, ele estava com medo de que muitos outros ficassem doentes. Assim, Martinho conversou com a sua irmã, que morava na mesma cidade, e ela cedeu a casa dela, para que Martinho pudesse levar os doentes e cuidar deles lá na casa da irmã. Tem uma história do Martinho bastante interessante. Um dia ele estava passando pela rua e encontrou um índio caído no chão. Ele tinha sido apunhalado e estava sangrando, iria morrer. E ele levou esse índio para o seu quarto, para cuidar dele, para tratá-lo. O superior do convento ficou sabendo e foi lá e repreendeu Martinho por desobediência. E Martinho deu uma resposta que mudou a forma do superior do convento perceber o mundo. Ele falou para o superior: por favor, me perdoa, me instrui, porque eu não sabia que os preceitos da obediência vinham antes dos preceitos da caridade. E ele falou isso de uma forma tão sincera, tão humilde, que fez com que o superior falasse para ele: por favor, Martinho, me perdoe, continue tratando os doentes de acordo com a sua inspiração. Um dia, também, o arcebispo de Lima, de La Paz, ficou doente e pediu para que chamassem Martinho para cuidar dele, porque ficou sabendo que ele era realmente muito bom com a medicina, apesar de não ser médico. E, de fato, Martinho tinha dons de cura. Quando ele se aproximou do bispo, só de tocar o peito do bispo, o bispo ficou curado na mesma hora. E assim, Martinho passou a sua vida de uma forma simples, trabalhando nos serviços mais simples, cuidando das pessoas da forma como ele podia cuidar, até que com apenas 60 anos de idade, esgotado pelo trabalho, pelas penitências e pelos jejuns excessivos, Martinho partiu para a glória de Deus. São Martinho foi beatificado em 1887 pelo Papa Gregório XVI e depois também foi canonizado pelo Papa João XXIII. Assim, também foi eleito ou colocado com o título de patrono de todos os mestiços da Igreja Católica. Temos, assim, nesse homem, um exemplo de humildade, em que, apesar de tantos preconceitos, de tantas perseguições, de tantas dificuldades, não deixou se abater por elas. Entregou a sua vida a Deus e foi realmente um instrumento de Deus no meio dos homens. Sede santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Essa foi mais uma história do Santo do Dia. Amanhã nós teremos mais. Se você gostou desse vídeo, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, participe e receba assim muitos outros vídeos aqui da Rádio Desterro FM. Muito obrigado, até amanhã com mais um Santo do Dia. Santo do Dia, uma produção Desterro FM.